Vamos analisar esse empate, mas a classificação veio nos pênaltis, né, sobre o Água Santa, vencendo por 4-1 na disputa de pênaltis. Jogo normal 3-3. Mas se fosse escola, eu diria que o Vasco passou raspando. Mas vamos dizer sobre esse sufoco que o Vasco passou. Sem edição, salve galera do Vascão. E antes de mais nada, digo que foram um público pagante lá em São Januário, 17.509 torcedores, com público presente, que tem gratuidade por lei, 17.771, com a renda de R$806.352. Se eu estiver gritando, me desculpem, estou sem implante carregando. Mas olha, gente, eu queria saber qual é o Vasco. O Vasco que joga como se estivesse lutando por um prato de comida nos clássicos, ou um Vasco que é tchutchuca contra o time historicamente mais fraco. O Vasco se complicou. Abriu 2-0 rapidamente com o gol do Gamades, quem pegou o rebote no chute do Paé e do Vaé, que aproveitou o cruzamento do Paulo Henrique, 2-0. Agora vem, antes dos 30 minutos, já vem goleado. Só que o Vasco achou que a classificação estava ganha, começou a subestimar o adversário, baixou as linhas, ainda teve chance de matar o jogo, não fez, baixou as linhas, e o Água Santa aproveitou para gostar do jogo. Esse time do Água Santa foi vice-campeão do ano passado, é um time envelhecido, um time vice-campeão paulista do ano passado. Então todo cuidado é pouco. E hoje a zaga, acontece que o Vasco perdeu o Jair, perdeu o Paulinho, principalmente o Paulinho, era um cara que faz muita falta no meio de campo do Vasco. Desculpa, a gente já sabe que ambos já voltam ano que vem devido a graves lesões que sofreram. Só que o Vasco contratou para o lugar de ambos o Gamades. O Gamades é aquele cara. Eu diria que o Gamades, se fosse da geração do Pelé, ele seria um cara fora de série. Ele lembra muito, guardada devidas proporções, já lógico, não veio botafoguenses, tricolores pra cima de mim, mas guardado devido às proporções, o Gerson Canhotinha de Ouro, no que se semelha no requisito de ser um meia com a bola nos pés. Tem talento, tem repertório, tem construção. Mas é um cara terrível, fica totalmente perdido sem a bola. Mas o Gerson foi numa época que praticamente só o sistema defensivo marcava. Que você repare na Copa de 70, o Gerson não marcava no meio. O Gamades, se fosse dessa época, seria um cara conhecido como um cara fora de série. E hoje o futebol dinâmico, todos precisam marcar, todos precisam saber jogar bem, embora tem treinador que privilegia aquele atleta que é mais
tático do que habilidoso. E o meio de campo fica simplesmente um buraco. Já temos o Paier, que é fora de série com a bola, mas defensivamente ele, até pela idade, não tem muito para contribuir. Então precisava de um meio-campista que soubesse marcar, até para compensar essa limitação no país de marcar, saber marcar mais, não voltar tanto para marcar. E depois de baixar as linhas, o Água Santa começou a chegar com perigo na área do Vasco. O Léo Jorge começou a trabalhar e na última jogada do primeiro tempo eles diminuíram de uma desatenção, porque o Nerilton partiu de trás da zaga e ninguém acompanhou, ele recebeu a bola sozinho para tocar na saída do Léo. Cobra mais atenção do sistema defensivo. Eu ainda acho que o esquema de 3 zagueiros é o melhor para esse time, mas precisa ser mais atento. Porque pior é sem um deles, porque depois do segundo tempo, sabe lá o quê, eu espero que os colegas estiverem lá em São Januário, porque o cara responsável pelo credenciamento da CBF, Glauber Guerra, deve ter alguma coisa pessoal comigo, inclusive eu sou bloqueado por ele no WhatsApp, que toda vez que eu credencio para um jogo, que a CBF é responsável, seja Brasileirão, seja desculpem, Copa do Brasil, ele simplesmente sobre sempre é uma desculpa escarpada, que seja não era pequeno, desculpa, que por isso reprovou o credenciamento. Bom, mas voltando ao assunto, tomamos um gol com o esquema de 3 zagueiros, uma desatenção, mas fica pior quando se perde tira um desses zagueiros, porque o Medel é excelente com a bola nos pés, mas ele é baixinho e o jogo aéreo não é o forte dele, e o Ramon Dias simplesmente tirou o João Vitor, que depois cometeu um barraco, mas vou chegar lá, que é um jogador alto, bom de jogo aéreo, para botar o Matheus Carvalho, e manteve o Medel. E justamente uma bola de jogo aérea, o Vasco levou gol de empate. Teve chance de fazer o terceiro gol, pecou na hora de definir. E eu falei há pouco tempo atrás que o meio de campo está um buraco. Numa dessas o Cássio Pinto tentou cobrir, a bola foi rolada por o Jean Dias, e eu vejo o Pinto, talvez ele não tenha querendo fazer, não quis fazer a falta, porque seria o último homem, poderia ser expulso. Ele avançou com bem 15 e tocou na saída do Léo Jardim. Já 2-2 já nos deu um déjà vu do ano passado, quando foi eliminado pelo CSA nessa mesma fase, tomando virada. Pronto, fomos eliminados novamente na segunda fase da Copa do Brasil, vergonhoso. Mas já nos acréscimos
Bahia cobra a falta para a área e o Lucas Vitor cabeceia e empata o jogo. Também deu chapu, devido ao ano passado o Vasco ter sido eliminado nessa fase justamente na disputa dos pênaltis. Só que hoje o Vasco tem no Lucas Vitor tinha também no segundo início do ano passado. Tem Bahia não era do elenco, era Pedro Raul. O Pedro Raul foi um dos que perderam o pênalti ano passado. Tem o Safoso deu um susto, ele quase perdeu o pênalti. E todos, diferente do ano passado, todos os batedores do Vasco converteram o seu pênalti. O Léo Jardim está numa fase deslumbrante, pegou o pênalti do Gabigol, no último Vasco Flamengo. E hoje voltou a pegar pênalti. Depois o Menzenga bateu na trave, decidiu. Agora, fica evidente que o Vasco tem um esquema, mas ele ainda tem, não diria elenco limitado, mas carece de peças melhores de alguns setores. Se complica quando precisa mudar de esquema, como quando no caso da substituição do João Vitor. Valeu pela classificação, ainda a CBF vai esperar toda a segunda rodada acontecer para fazer o sorteio da terceira fase. Agora esperar esse time que vai ser até a janela número 1. A gente viu no ano passado um dom que o Ramon Dias tem de recuperar jogador. Ele recupera um sistema defensivo que os clássicos mostrou bem seguros. E uma das últimas partidas tem mostrado bate cabeça. Foi uma atuação desastrosa do sistema defensivo. E olha que o sistema ofensivo, que era bem criticado no início da temporada, inclusive por mim, quando precisou, mostrou poder de decisão. Agora vamos falar sobre um assunto que tem tido nos últimos dias, está me incomodando, porque não sou contra ninguém, meu negócio não é como alguns colegas desmentir os outros. Não quero desmentir ninguém, mas cada um tem a sua fonte, você precisa confiar na sua. E, no caso do Marlon Freitas, do Botafogo, você precisa ouvir a staff do jogador, ou tentar ouvir, ter empresário, como o próprio do Marlon Freitas. Não responde ou só responde para canal famosinho. O empresário do jogador, o clube interessado, o atual clube desse atleta. No caso aí, o Márcio Perfó, o Vasco e o Botafogo. E no caso do Vasco, o que foi passado é que o Vasco não fez uma oferta no Marlon Freitas, embora observa o jogador já há algum tempo. E do lado do Botafogo, inclusive é alguém bem situado no futebol alvinegro, que pediu em off o seguinte: não recebemos nada do Vasco, mas mesmo se a gente receber, a probabilidade da gente negociar com um adversário regional. Mas tem quem ainda fala, inclusive,
soltaram uma possível racha entre o Ramon Dias e o Matos. Qualquer lance de trabalho haja evidência, mas racha não há. Tem horas que eles pedem um jogador, o Matos acha mais visível o outro. Porém, não há um problema de relacionamento entre eles. Mas tem quem foi encaixamento, diz que os dois estão sujos. Eu não tenho contra ninguém, não sou. Eu tenho contra fake news. Bom, é uma pessoa que não estou falando nenhum colega que faz o dia a dia do Vasco, jornalista profissional. É um cidadão que sequer é jornalista. Mas eu acho que eles sabem que a VascoTT, qualquer coisa que saia do Vasco, se não seja jornalista, não sendo jornalista, ou sendo jornalista, eles caem como fosse verdade absoluta. O Varré, por exemplo, teve uma sondagem pelo Grêmio que eles estavam atrás de alguém para substituir o Luiz Soares, que foi para os Estados Unidos. Uma sondagem. E o Varré disse não, inclusive na pré-temporada o Varré disse que uma TV da Argentina que eles estavam em negociações adiantadas para renovar, o Vasco como renovou. Nego achando que tinha atrás do salário, fake news, que eles estavam indo, era a verdade absoluta que eles estavam indo para o Grêmio. Acho que eu não gosto de ser aquele cara que legisla em causa própria. Tem gente, nota 10, o próprio Lucas Pedrosa, o Marcos Jacob, o detetive vascaíno. O cara é excelente de conteúdo. O próprio Atenção Vascaíno, eu tenho um apreço pelo Emerson Rocha, pelo Flávio Dias. Eu não gosto de mostrar meus vídeos para eles acharem que eu estou tentando cravar alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas existem jornalistas profissionais que estudaram para isso, que inspiram com coração sobre o dia a dia do Vasco, que é complicado atualmente, porque no passado você podia acompanhar o dia a dia do treino, hoje não. Aí fica cada um tendo seu contato para saber como que foi o treino, como que, se o Vasco está negociando com aquele jogador, se não há. É uma coisa bastante complicada, porque principalmente quando você lida com o empresário, jogador, tem um empresário bacana que te responde. O André Cury, você pode ter críticas à vontade contra ele, porque ninguém é perfeito, mas é o cara que sempre responde à imprensa. Inclusive, num dia desses, sobre o Cleiton, que chegou ontem, né? Pode ser, inclusive no nome do Cleiton já aparece no pitch da CBF, ele já tem condições legais de ser relacionado para o jogo contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Carioca. Teve um colega que disse que o Cury estava sendo intermediário da transação. Só que quando eu perguntei a ele, ele simplesmente falou que sequer conhece o jogador.
Mas, voltando ao jogo, é preciso corrigir o problema de atenção no sistema defensivo, reforçar a marcação no meio de campo, para dar cobertura aos seus três zagueiros, que eu gostaria até se um esquema fosse do meio de campo, fosse dois volantes de ofício, no caso aí falta de opções, o Zé Gabriel, que hora alterna boas apresentações, tem hora que ele volta a ser o Zé dele, que a torcida já apelidou de dele, porque a entrega, roubava a bola e entregava para o adversário em seguida. E essa força para dar cobertura aos zagueiros. Dois meias, eu vejo hoje o Gamalho mais como meia, o Paia e o Gamalho. Acredito que o Vasco não vai passar sufoco que passou ano passado no Brasileiro. O Vasco vai precisar ir no mercado na janela do meio do ano. Porém, para esse início de Brasileiro que vai começar em abril, dá tempo de corrigir esses erros de posicionamento da zaga e atenção. E aposto agora no vestiário, tanto o Emiliano quanto o Ramon devem estar puxando a orelha dos jogadores que praticamente subestimaram o adversário. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, que a gente vai repercutir justamente a coletiva do Emiliano. Vai ser 2 tempos para não ficar longa. E o nosso boa noite com resumo da... até me confundiu, da sexta-feira do Vasco.